O texto dessa manhã que nós lemos no momento de adoração, de Lucas, capítulo de número 24, dos versos de 38 até o versículo de número 40, também é o texto que eu vou compartilhar nessa manhã, e por isso eu peço que você, com atenção, ouça novamente essa leitura. Ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas em vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne e nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Amém. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração possam nessa noite, nessa manhã, ser aceitos pelo Senhor. Amém? Nós estamos conversaremos agora, dando início de uma nova série de mensagens sobre o pós-ressurreição. E intitulei como Ecos da Ressurreição. Ontem nós conversamos na casa da irmã Maria do Carmo em relação aos discípulos no caminho de Emaús, quando se encontram com o próprio Jesus. E agora, naquele primeiro momento, eles não reconheciam Jesus, ainda que estavam conversando com ele, e só foram esclarecidos que ali era o próprio Senhor Jesus quando eles sentam à mesa do Senhor. E ali então é como se eles tivessem os seus olhos desvendados e pudessem compreender que de fato ali era o próprio Senhor Jesus. O texto dessa manhã, que fala então dessa aparição de Jesus, e ali então aos 12 discípulos, né? É interessante nós observarmos aqui alguns detalhes que o texto apresenta para nós. E o primeiro deles é observado no verso ainda de número 38. Por que vocês estáis perturbados? A preocupação ainda em torno dos últimos acontecimentos da morte de Jesus ainda eram latentes sobre a comunidade. Todo mundo ainda falava sobre esse assunto. Mas esse não era o rei dos judeus? Esse não seria o Salvador? Esse não seria um novo rei conquistador que está morto? E essa perspectiva que o povo judeu esperava. E também aqueles que não eram judeus estavam os ridicularizando. É que faziam os discípulos ter essa inquietação. Por isso que eles estavam aqui, como diz a minha tradução, perturbados. Porque eles tinham uma expectativa e todos ao redor deles zombavam ainda. Você vai, mas não era esse que era o rei? Por que morreu? Ele não ia ser o conquistador? O que ele conquistou? Ele não ia salvar vocês? Mas morreu. Como alguém morto vai salvar? E ainda que os primeiros pudessem começar já a ter um contato com o Cristo ressurreto, ainda era uma grande desconfiança, até mesmo entre os discípulos, se verdadeiramente Jesus tinha ressuscitado. E o verso 38 continua: e porque surgem dúvidas em vosso coração. E aí essa pergunta que Cristo faz aos seus discípulos, é uma pergunta que talvez, eu imagino que ela está sendo transferida também aos nossos corações nessa manhã. Por que você tem dúvida no seu coração? Qual é a dúvida que você tem a respeito da sua fé? Qual é a interrogação maior sobre as coisas que você de fato crê? Se você crê, por que você tem dúvidas ainda?
Quais são as interrogações do nosso tempo que precisam ser respondidas aos nossos corações? Qual é a sua dúvida? Ali, os discípulos de Jesus, uns, os que estiveram ao caminho de Emaús, e outros que tiveram também contato com Jesus, começaram a ter talvez uma ideia de que será que seria um espírito? Seria a alma apenas que nós vimos? E aí, falando o nosso português, né, daquilo que nós compreendemos, será que não seria apenas uma assombração, né? E aí Jesus, ele, com toda a simplicidade que norteou o ministério de Cristo, ele falou assim: olha minhas mãos, olha meus pés, porque nas mãos e nos pés de Jesus tinham as marcas da crucificação. Era possível ver as marcas da cruz. Jesus serviu na cruz para perdoar os nossos pecados. E porque Ele nos amou, Ele sofreu. E ainda que existiam dúvidas, Ele mostrou e fez questão de mostrar para eles: olha, aqui as marcas. Essas são as marcas do meu ministério. Vocês não conseguem ver as marcas nas mãos, nos pés? Sou eu mesmo. Vem cá, vem tocar, pode encostar aqui, pode colocar a mão. Pois no espírito não tem carne, não tem osso, como vocês veem que eu tenho. Ou seja, é possível você tocar em mim. Eu verdadeiramente ressuscitei. Eu não estou morto. Assim como o presbítero Eli disse nessa manhã na hora da liturgia, né? Felizes nós que não vimos, mas cremos. Ali os discípulos estavam com o privilégio e com a oportunidade de ver, de tocar em Jesus ressurreto. Ou seja, era então ali a manifestação de algo sobrenatural da parte de Deus. Enquanto ainda uns estavam imaginando então que talvez Jesus não era aquele que ia vir, ainda não seria ele o Salvador, por sua vez os seus discípulos agora têm a oportunidade, o privilégio de encontrar com ele, de tocar nele, mas não apenas de ver e de tocar, mas de compreender que o plano de salvação era esse, fazia parte do processo onde Jesus então iria morrer, iria ressuscitar, vivo está. E após falar todas essas coisas, ele mostrou as mãos e mostra os pés. Sou eu mesmo. E ainda que pôde ter interrogações da parte dos discípulos, ainda que pôde ter dúvidas, incertezas da parte dos discípulos, Jesus agora está se apresentando a todos eles. E assim também, meus irmãos, ele mostra para nós hoje. Ele se revela para nós hoje. Os ecos da ressurreição requerem um compreender da nossa parte que Jesus, ele está vivo. Ele está presente, ele se faz presente no meio de nós até hoje. Não é uma ideia filosófica, não é uma ideia abstrata e apenas um conceito de vivência. Ele é vivo porque está presente no meio de nós. Como algumas pessoas falam quando alguém morre e fala assim: aquela pessoa morreu, mas ela está aqui ainda com a gente. Não, Jesus verdadeiramente ele está vivo. Ele morreu na cruz, sim, mas ele ressuscitou. Ele voltou a viver
E este foi o plano de salvação. O plano de salvação estava diretamente ligado com a sua morte, mas também com a sua ressurreição. O plano não era um plano de dor e de sofrimento apenas na cruz. A cruz foi um processo. A cruz foi um processo onde nós entendemos que a humanidade precisou ver para entender que ali Jesus estava se entregando para perdoar os nossos pecados. Mas pelo fato que ele ressuscitou, significa que ele está vivo. Ou seja, ainda que houve dor, ainda que houve sofrimento, ele está vivo. E o plano de salvação foi concluído com sucesso. Agora, o que o Senhor Jesus queria era apenas que os discípulos pudessem ver. E assim, meus irmãos, como as interrogações do tempo de Jesus, que os discípulos tinham em seu coração, talvez as nossas interrogações são outras. Mas nós temos interrogações, nós temos incertezas. Não vou pedir para você falar para mim a sua interrogação, a sua incerteza, mas eu queria que você refletisse nessa interrogação, nessa incerteza que você pode ter no seu coração ainda hoje. Qual é a interrogação que você tem em seu coração? E que você coloque essa interrogação, que você coloque essa incerteza, ou como disse no versículo 38, Jesus, essa perturbação, o que aflige o seu coração, o que tira hoje a tua paz, e que você possa, meu irmão, minha irmã, colocar essa incerteza diante do Senhor nesta manhã. Deus está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo o teu clamor. Deus reconhece e se faz presente na sua vida. Deus está aqui hoje e também ouve o seu coração. E por isso, meu irmão, minha irmã, eu peço que você possa verdadeiramente colocar as suas expectativas, as suas frustrações, as suas dúvidas diante de Deus. Talvez o eco da ressurreição dessa manhã é entender que nós possamos ter sim essas dúvidas e esses questionamentos e essas incertezas, mas o Senhor Jesus está aqui para que você possa apresentar o seu coração para Ele. Não é pecado algum ter interrogações. O pecado é quando a gente não confia em Deus o suficiente para que Ele possa ouvir a nossa dor e na perspectiva de que com Deus, com Cristo, nós temos os nossos pecados perdoados, as nossas aflições, as nossas angústias ouvidas da parte de Deus. Quantos salmos conhecemos onde o salmista clama ao Senhor? Ouve, ó Deus, a minha oração. Ou na angústia, ouvi o Senhor. Quantas vezes observamos o povo de Deus clamando, com interrogações, com incertezas. E o que o Senhor Jesus apresenta para nós é assim: vê, sou eu mesmo. Essa interrogação que você tem em seu coração, você não precisa ficar desse jeito. Em outras palavras, Jesus diz para nós exatamente isso hoje: olha, eu estou aqui, eu estou com você. Não tenha medo. A sua interrogação, eu estou no controle. Deus está no controle de todas as coisas da nossa vida. Infelizmente, um dos discípulos ainda ficou sem acreditar. Ele foi preciso tocar nas feridas de Jesus. Feliz foi Tomé, porque você viu
para crer, mas felizes serão aqueles que vão crer sem precisar ver. Ou seja, nós, o povo de Deus, nos encontramos nesta realidade, onde nós não tivemos o privilégio de estar com Jesus, mas que nós cremos na sua mensagem, que foi repercutida e reverberada ao passar da história. E tantos anos depois, o presbítero Eli, ele fala diariamente, contando os dias, tantos dias do ano. Mas hoje é o dia 12 de abril? De que ano? 2026 do quê? Alguém sabe? Oi? Depois de Cristo. Ou seja, a história de Cristo é contada na humanidade pelo menos há 2026 anos. É importante nós refletirmos sobre isso. Então, mesmo que nós possamos não ter a oportunidade de ver, mas nós cremos. Me faz lembrar daquele salmo, né? Ensina a contar os nossos dias. Ensinar a contar os dias e os anos em direção a Cristo. 2026 anos de Cristo presente na história, de Cristo presente no meio da humanidade e até hoje entre o seu povo, vivo. Qual é a sua interrogação? Qual é a sua incerteza? Há um Cristo vivo há 2026 anos presente na história, que ouve a nossa dor, que antes mesmo de você pudesse ter nascido, ele já tinha o conhecimento da sua existência. E ele te ama e ele ouve a cada um de nós. Quero convidar você a fechar seus olhos e nós vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós damos graças, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa de oração, ouvindo, Senhor, a Tua palavra, ouvindo, Senhor, os Teus ensinamentos sobre nossas vidas e querendo, Pai, compreender também sobre as interrogações e as incertezas do nosso tempo. O Senhor Jesus, Ele se entregou na cruz ao nosso favor, para perdão dos nossos pecados, porque o Senhor, de uma forma generosa, amou o mundo de uma forma que nós não conseguimos entender, que enviou o seu único Filho para morrer em nosso favor, em nosso lugar. E temos o privilégio da salvação por conta de Cristo Jesus. E por este amor maior que nos alcança, que nos envolve, nós, diante do saber da Tua palavra e do Teu amor sobre nós, nós também reconhecemos as nossas falhas, as nossas faltas, reconhecemos também a nossa pequenez diante da Tua grandeza e também, ó Pai, nós reconhecemos que também as interrogações dos nossos dias, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos tira a nossa paz, é fruto, Senhor, também dessa nossa pequenez. E por isso, ainda que possamos ser imperfeitos, ainda que possamos ser incompletos, mas nós reconhecemos que o Senhor nos completa. O Senhor preenche o vazio existencial que possa haver dentro de nós. E por isso nós colocamos humildemente as nossas vidas diante do Senhor. E pedimos, Senhor, ouve a nossa oração, ouve a nossa interrogação, ouve as nossas
incertezas, as nossas inseguranças, ó Pai. Perdoa os nossos pecados. Nós apresentamos o nosso coração diante de Ti nesta manhã. No nome de Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, que oramos. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Amém.